E agora vamos falar de mais um capítulo do livro comemorativo pelos 50 anos do mês da Bíblia. Quem participa conosco é o padre Jaldemir Vitório, diretor do Departamento de Teologia da Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia, AFAGE. Padre, seja bem-vindo ao Manhã da Piedade, sua bênção. Deus abençoe, é um grande prazer estar aqui nessa manhã falando com você, com seus ouvintes, com os que seguem o seu programa. Padre, para nós é uma honra, a gente sabe que o senhor é tão ocupado aí na FAGE, uma honra ter sua presença aqui. E vamos falar do livro, né? Seu texto no livro, ele começa com a passagem de Isaías 6:8. Eis-me aqui, envia-me. Levar a palavra de Deus é o maior compromisso cristão que devemos ter? Exatamente. Todo mundo que se torna discípulo de Jesus, todo mundo que se abre para a fé, especialmente com o sacramento do batismo, né, por natureza é missionário. Né, o batismo, ele não é questão de apagar em nós o pecado original, o batismo nos insere no movimento de Jesus, na comunidade daqueles que querem continuar a missão de Jesus. Então, se a pessoa não tem consciência disso, então não chegou a compreender o que significa realmente a fé. Muitas pessoas confundem a fé com a pertença a uma igreja. E muitas vezes também, quando são missionárias, entendem que tem que levar a mensagem da igreja. Seja aquilo que a igreja pensa, aquilo que a igreja impõe muitas vezes aos seus membros. Mas, na verdade, se trata de levar o projeto e a missão de Jesus. É por isso, então, que a gente tem que estar sempre com essa disponibilidade, né? Eis-me aqui, envia-me, que está no profeta Isaías, no capítulo 6, mas também esse mesmo texto é aplicado a Jesus na carta aos Hebreus, e Jesus, nos evangelhos, ele se apresenta como o enviado do Pai, que forma pessoas que vão continuar a missão dele. Então, não tem possibilidade de alguém que pretende ser realmente discípulo de Jesus que não se dispõe a ser missionário. É verdade. E também lembrando, né, padre, que o ide de Jesus é imperativo. Então, quando Jesus já está terminando e está enviando os discípulos, ele fala, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Não tem escolha, não. Entende? Não existe, assim, dois tipos de discípulo de Jesus. Aquele que é missionário e aquele que não é missionário. Então, agora, existem diferentes modos de exercer a missão. Existem diferentes modos, né? Diferentes maneiras, diferentes caminhos, mas todos focando na mesma direção, né? Todos voltados para o mesmo objetivo. Então, uma coisa, por exemplo, é um missionário no âmbito da academia, no âmbito da política, no âmbito da profissão, né? Então, tem muitas formas da gente viver a missão. No âmbito da ciência, quer dizer, um cientista, ele pode ser missionário dentro do mundo da ciência. Né? Porque não pode não ser, ele é cristão, ele deve ser, não tem escolha. Não, mas dentro do mundo da ciência, dentro do mundo da universidade. É muito triste ver, por exemplo, que certos cristãos, pessoas de comunidade, quando chegam dentro da universidade, perdem a fé. Isso é uma coisa totalmente... Ou seja, eu digo assim, não pode ter perdido a fé, porque no momento em que mais precisava da fé para evangelizar aquele ambiente universitário, a pessoa se fecha para Deus, se fecha para o compromisso batismal. Tem alguma coisa que não funciona. Agora, mas isso aqui é o problema que muitas vezes o pessoal pensa
que a fé e a missão se vive dentro da igreja, dentro daquele cercadinho, né? Uma espécie de visão sectária, fechada. E quem não está dentro daquele cercadinho, você não se interessa por ela. Quando o Papa Francisco insiste hoje na igreja em saída, ele simplesmente está voltando a um tema fundamental do projeto de Jesus e que nós esquecemos. Então, só existe igreja em saída. Se não está em saída, não tem nada a ver com Jesus. Isso é então, muito... no fundo, o Papa Francisco está tentando ajudar a gente a viver a nossa fé. E quando hoje eu vejo pessoas dentro da nossa própria igreja se dar o direito de criticar o Papa Francisco, de difamar o Papa Francisco, de desejar a morte do Papa Francisco, eu fico me perguntando que tipo de fé essa gente tem, quando, na verdade, o Papa Francisco só está fazendo ajudar a gente a nos tornarmos realmente discípulos de Jesus. Porque não existe igreja fiel a Jesus, é o seu batismo, que não seja em saída e que esteja continuamente em saída. Verdade. Mas é uma saída que não tem volta. Você está sempre caminhando. Ou seja, não tem que voltar em casa para trocar de roupa, não. Para refazer a mala. Você tem que ir para frente, tem que se virar sempre indo para frente. É como diz a música, né, padre? Não dá mais para voltar, o barco já está em alto mar. E a gente tem que ir. O senhor, nesse capítulo, o senhor até já falou mesmo, cita os papas Bento XVI e o Papa Francisco, e falando sobre essa evangelização como parte do compromisso social dos cristãos. Então, eu pergunto para o senhor, tem aquela máxima, pregue o evangelho em todo momento. Se for necessário, use palavras. O senhor, São Francisco de Assis. Né? O senhor, foi ontem o dia dele. O senhor, então, me falaria, para eu viver isso atualmente, é dessa forma? Eu tenho que pregar, primeiramente, com a minha forma de viver? Isso. Então, a evangelização do discipulado de Jesus, ela se dá fundamentalmente com o testemunho de vida. Isso aqui, já desde o começo, quer dizer, as pessoas que aderiram ao movimento de Jesus no começo, né, logo no começo, eles aderiram pelo modo de viver. Então, em Atos capítulo 2 e no capítulo 4, que descreve aquela comunidade ideal, né, que os cristãos, né, num só coração, uma só alma, que não havia necessitados entre eles, eles dividiam os bens com alegria, é esse modo de viver que atraía os primeiros discípulos de Jesus. E nesse sentido, quando o Papa Bento XVI esteve aqui em 2007 e depois, então ele disse o seguinte, né, que a via de acesso à fé é a via da atração, entende? E não do proselitismo. Você atrai a pessoa para a comunidade de fé pelo testemunho de vida. E essa frase do Papa Bento, o Papa Francisco repetiu muitas vezes. Então, a gente é cristão porque a gente quer viver com outras pessoas aquele modo de vida que Jesus ensinou, né? E não tanto pela doutrina. Então, quando a gente vê hoje, dentro da nossa igreja e fora da nossa igreja, brigas por causa de doutrinas, de dogmas, de moralismo, então, eu digo assim, esse tipo de discussão não tem nada a ver com Jesus nem com o Evangelho. É uma coisa de igreja. E é uma coisa de gente de igreja que não entendeu o Evangelho de Jesus. Né? Isso mesmo, uma pena. Então, é o seguinte, se você não prega com a vida, se você não vive de tal maneira que o seu modo de vida atraia outras pessoas para a comunidade do reino, significa que aqui tem alguma coisa que não funciona.
Ou seja, você está atraindo para o pastor, para o padre, para o movimento, né? Para a seita. Porque muitos grupos hoje, dentro da nossa igreja e fora, são totalmente sectários. Agora, mas isso aí não tem nada a ver com Jesus. Ah, é verdade. É uma coisa paralela, entendeu? É muito Não lindo, padre, isso que está falando. Não é, por exemplo, tem um grupo lá no Rio de Janeiro que se chama Centro Dom Bosco, que é um horror. E eles querem defender a ortodoxia da Igreja Católica, né, etc. E se une àqueles que se chamam cristãos conservadores. Não existe cristão conservador. Ou a pessoa é conservadora ou é cristão. Essas duas palavras, elas não se casam. Porque o cristão, ele não conserva, aliás, ele nem pode conservar, porque se ele está saindo, ele não pode juntar coisa. Verdade. Né? A bagagem dele tem que ser sempre muito leve. Ele não pode ficar juntando, ele não pode ficar... Levar nem duas túnicas, né, padre? Badulac, entende? Ele tem que se desfazendo. Então, quando eu sou conservador, então a pessoa pode ser o que ela quiser, mas não pode ligar isso com Jesus. Então, eu quero ser conservador, então você pulou fora do barco de Jesus, então você vai fazer outra coisa. Né? Verdade. Nesse artigo que eu escrevi, nesse capítulo do livro que eu escrevi, então o objetivo era chamar a atenção das pessoas que fazem o que se chama de pastorais sociais na nossa igreja. Né? Inclusive aqui na nossa diocese tinha, né, as pastorais sociais que estavam ali naquele prédio da Lagoinha, ao lado da Igreja da Imaculada Conceição. Então, ou seja, essas pessoas que estão com os mais pobres, com os mais vulneráveis, etc. Agora, por que eu escrevi aquele artigo? Porque muitas vezes essas pessoas, esses cristãos católicos, e que são pessoas assim de alto nível de fé, de compromisso, de engajamento, pensam que a Bíblia é um livro para quem está dentro da igreja. É um livro para catequese, é um livro para a liturgia, é um livro para o retiro, para a espiritualidade, mas não é um livro para quem está engajado nas pastorais sociais. Então, o pessoal das pastorais sociais, então, vão ler livros de sociologia, de política, de economia, né, de psicologia social, etc., mas a Bíblia não, porque a Bíblia é livro de igreja. Então, naquele texto, eu tento mostrar que não. Quer dizer, enquanto pastoral da Igreja Católica e que tem, vamos dizer, uma vinculação umbilical com Jesus e com o Evangelho, e com o reino anunciado por Jesus, a Bíblia tem que ser um livro de referência, tem que ser um livro primeiro. Então, ali eu vou mostrando, né, como que, vamos dizer, quem está engajado nas pastorais sociais tem que ter a imagem de Deus que está ali na tradição cristã, tem que ter a imagem do Jesus da tradição cristã, tem que ter a imagem do ser humano da tradição cristã. A ética, né, tem que ser baseada naquilo que Jesus falou. Então, você não pode ir para uma pastoral social, para uma pastoral de fronteira, não é qualquer que seja, sem esse embasamento, né, sólido que vem exatamente da tradição cristã. Então, claro, a gente tem que estudar sociologia, política, história, economia, tem que ser. Ou seja, isso não está dispensado, mas não pode deixar a Bíblia na estante. Então, naquele texto, eu tentei mostrar isso, né? Que quando uma pessoa está engajada numa pastoral social, ele está ali como enviado por Jesus, pelo Senhor do Reino. O eis-me aqui, envia-me. Né? Ou seja, vale para quem está trabalhando com os moradores de rua, com as mulheres vítimas da prostituição, né? E por aí afora vai. Com os refugiados, com os migrantes,
com os acampados, com aqueles que ocuparam terra no perímetro urbano ou fora. Quer dizer, então, se ele está ali por causa da fé, ele é um enviado de Jesus. Maravilhoso, Padre Jaldemir. Eu ficaria a manhã toda com essa partilha com o senhor, tão rico e tão importante para a gente conversar, mas nosso tempo já estourou. Queria muito agradecer o senhor por ter parado essa manhã, ter vindo conversar com a gente. Para aquelas pessoas que desejam adquirir o livro, nas Paulinas, né? Exatamente. Nas edições paulinas, na Avenida Afonso Pena, ou na Rua Curitiba, não é isso? Isso, Curitiba, quase com o Amazonas. Isso, ali no centro. Isso, esse livro facinho aqui, de localizar. Que é muito bacana. Padre, muito obrigada. Sua bênção, viu? Um grande abraço para você e um grande abraço para os seus ouvintes. Amém. Deus abençoe vocês. Amém. Tchau.